Umbanda nos permite caminhar, nos permite ser quem a gente é, mas a gente não fala de indisciplina. Exu fala bastante da disciplina. A gente não precisa seguir aquela coisa de comandante, general, patriarcal. Exu, ele não é irreverente e não é reverente. Ele simplesmente é, né? Hoje é o dia da gente louvar essa entidade que nos assiste materialmente, espiritualmente. Por que há esse conflito tão grande? Porque realmente é a entidade que a gente está mais próximo da gente. É o orixá mais terreno, vamos dizer assim. É muito difícil você estar no terreiro de Umbanda e não ter sentido ainda a magia de Exu. Não ter sentido o abraço de Exu, o acalento, o amparo, esse axé que Exu traz para a gente, que Pombogira traz nos terreiros, né? Basta a gente pisar o pé dentro do terreiro. Primeiro que todo terreiro tem a sua trunqueira, a gente já vai ali pedir agô, pedir aos donos da porteira a proteção para a gente estar entrando. E é simples, e às vezes as pessoas perguntam como eu vou sentir a presença de Exu. A gente poderia citar algumas delas, mas às vezes se você está nessa frequência, está nessa sintonia, um dia do nada, não tem nada acontecendo ao teu redor, você de repente sente um aroma, um cheiro de cachaça, pode ser Exu dizendo que está próximo de você. Às vezes você escuta uma gargalhada, ou às vezes um grande calafrio, um grande arrepio, como um presságio dizendo, não vai por aqui, faz tal coisa. Basta a gente ouvir alguns relatos de algumas pessoas que, por vezes, às vezes escuta, poxa, guarda seu dinheiro, guarda seu relógio, e logo em seguida passa por uma situação onde poderia ter sido assaltado. Eu posso dizer vários relatos como esse, mas cada um é peculiar a você. Quando a gente entra nessa energia, quando a gente busca essa sintonia, fazendo essa frequência, a gente vai, de alguma maneira, perceber a presença deles com a gente, né? E aí, desde você fazer uma oferenda, desde você fazer as tuas rezas, fazer teu pedido. Ah, Pai Elias, mas eu não sei fazer oferenda, como a gente fala sempre aqui. A oferenda que a gente sempre traz é a mais simples. Hoje a gente colocou uma firmeza, né, para Exu, porque a gente queria pedir cura para todo o nosso país, para todos os nossos estados, para as nações que estariam com a gente, para aquele que está hoje de noite, para aquele que vai estar de dia com a gente. Mas você colocar uma vela para Exu já é uma firmeza. E aí você pode de repente melhorar essa oferenda colocando um charuto, né? Aqui hoje a gente colocou uma vela. Tradicionalmente todo mundo coloca a vela preta para Exu, ou às vezes a vela vermelha, depende muito da casa. Mas a gente sempre traz o Exu na luz de Oxalá. Pode ver que nós estamos no nosso saravá e tem um quadro de Jesus Cristo, né? E por que Exu tem que ser só a cor preta? O sol, a cor, a vela preta? Não, Exu trabalha com a vela branca. Exu é a luz que a gente vai irradiando e a luz que a gente precisa no momento. Então, de repente, você tem uma vela branca, você pode colocar, até porque para as almas que trabalham junto nessa energia, a gente coloca a vela branca, né? E quando eu particularmente vou saudar Exu dentro de casa, eu não coloco vela preta, eu coloco a vela branca. Ah, mas isso é mal, isso é ruim. De acordo com aquilo que você aprendeu, de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que você foi ensinado, é assim que você tem que estar seguindo, é assim que você deve respeitar, e está dando certo. O mais importante por trás de tudo isso é o seu respeito. E aí você pode fazer um padê, né, de farinha, de mandioca, pode fazer uma farofa, pode fazer um miúdo, pode colocar de repente uma bisteca, pode colocar um miúdo para Exu. Exu está na nossa esfera, na nossa energia, no nosso padrão vibratório. Aquilo que você oferendar com respeito, com devoção, né? Segue a orientação do seu sacerdote, do seu dirigente, segue a orientação que lhe é passado muitas das vezes. Se a sua entidade te orientou, e aí você deve seguir essa orientação. Essa orientação, uma vez transmitida e tem esse canal de comunicação, faça com muito amor, com muita fé, e aí pode ter certeza que vem. Ah, mas por que você coloca de repente essa imagem de caveira na nossa casa, né? Quando a gente fala de entidade, a entidade guardiã é seu Tata Caveira. E aí as imagens que a gente tem, que representa, é essa figura, esse arquétipo que ele adota. E é bem curioso que muito antes de eu saber de toda essa história de Exu, de conhecer Exu, quando eu comecei lá atrás a trabalhar com essa energia, por todos os lugares que eu passava eu encontrava caveirinha de animais. Eu lembro uma vez aqui em São Paulo tem um parque que todo mundo conhece, que é o Ibirapuera, e se você pensar como você vai achar uma caveira no parque Ibirapuera, e lá eu achei uma caveirinha que devia ser de um pássaro grande, né?
Estava num sítio, achei uma caveirinha que diziam depois, mais tarde, que era de um macaquinho. Isso caminhando, andando. Então, isso é uma maneira de você começar a entender as suas entidades. E na época não tinha dimensão nenhuma e nem compreensão o que isso trazia, o que isso tinha a ver. Mas a necessidade de trazer essas imagenzinhas, esses elementos, esse objeto, para colocar ali no assentamento, na firmeza. Afinal de contas, a gente já tinha o templo, já tinha a casa. E assim foi construindo. Né? A gente não está orientando ou falando de você fazer um assentamento de Exu, é uma outra história. Mas as firmezas que você vai poder colocar e que você vai colocando dentro de casa, realmente a minha orientação é que a gente não faça assentamento de Exu e não coloca a firmeza de Exu. Exceto você colocar uma vela branca, você já está pedindo ali o axé, pedindo a gol. Você pode colocar um outro adereço, como uma pedra, né? Essa pedra é orientada pelo seu dirigente, pelo seu sacerdote. Você pode colocar isso como uma referência para Exu. E vários outros itens, como uma capa, né? Uma flor. A gente tem o hábito de oferecer bastante cravo também para Exu. Você pode pôr uma flor branca, mas Elias, aqui onde eu estou não tem cravo, na minha região onde eu estou nesse momento. Pode colocar uma outra flor parecida com cravo. Pião roxo, todo mundo conhece pião roxo, né? É uma flor de Exu, é uma flor que trabalha na irradiação de Exu. Abre caminho, que é essa que está aqui, Daniel, né? Essa flor, se todo mundo conhece, pode levanta para mim, por favor. Esse abre caminho, quem não ouviu falar sobre abre caminho não conhece essa flor. É uma flor também de Exu. Você pode colocar na tua casa. Lá em Minas a gente conhece como gambá, aqui em São Paulo como guiné. É uma outra planta que você pode colocar em casa como uma firmeza, né? Reverenciando Exu. E sempre a firmeza de Exu a gente vai colocar ou atrás da porta, ou numa varanda. O ideal é que fosse realmente do lado de fora de casa. Mas hoje, se você pensar numa metrópole como São Paulo, 50% da população mora em prédio. E aí, como que eu vou colocar a firmeza do lado de fora de casa? É preciso a gente evoluir também nesse pensar. Então nós não vamos estar fazendo grandes rituais ali na nossa casa, a gente não trabalha assim, mas você pode colocar uma firmeza numa varanda, atrás da sua porta, num canto do seu apartamento, pedindo aos guardiões a proteção. Né? E aí tem várias frutas, desde o limão, as frutas ardidas, as frutas roxas, as frutas vermelhas. É bem comum todo mundo oferecer pimenta, né? Para Exu. A gente coloca, e aí a pimenta desde dedo de moça, todo tipo de pimenta. Eu costumo brincar e dizer, e aprendi logo no início dessa jornada, que Exu está na nossa energia. E ele se agrada com várias oferendas, desde que há um respeito e há uma entrega na oferenda que você está fazendo, né? Imagina que Exu trabalha na nossa energia, no nosso campo vibratório, trabalha no nosso caminhada, né? Trabalha nos nossos raios. E quando a gente pensa em Exu como esfera, é o todo. E quando a gente pensa em direção, é todos os caminhos. E aí não é só a encruzilhada que todo mundo tem como hábito, e ali sim o ponto de firmeza. Quando a gente passa numa encruzilhada, né? A gente logo diz Laruê, Exu, dá um grito, dá um assobio, um arrepio. Mas se a gente pensar o nosso corpo humano, é uma encruzilhada. Você abre os braços, você vira 5 pontos, e aí você pensar para cima, para baixo, são 7 direções. Exu é essas 7 direções. Mas e onde está a 7ª direção, Pai? Dentro do nosso coração, internamente em você. A encruzilhada em si é o ponto, é uma firmeza. Mas Exu, diferente de todos os orixás, não trabalha só no único ponto, né? Afinal de contas, a gente tem a encruzilhada em todas as partes. E é tão tranquilo e tão bacana você reverenciar os orixás da Umbanda, como eu digo sempre. Você está na praia, você salda Iemanjá. Você está num grande vento, né? Tem uma tempestade, viu lá o trovão, a gente já logo pede agô, a Xangô. Você está numa cachoeira, num riacho, numa água cristalina, uma chuva tranquila, você vai reverenciar Mamãe Oxum. Está na estrada, né, uma estrada que corre, você está reverenciando Ogum. Você está numa encruzilhada, você está pedindo agô, a Exu, porque eles estão com a gente no nosso cotidiano, na nossa caminhada o tempo todo. E Exu, para a gente, ele trabalha na estrada, ele trabalha nas ruas, trabalha nos nossos caminhos, né? Peça realmente com devoção, peça com respeito. É verdade que a gente está aqui nesse momento com 350 pessoas presentes, e cada um tem o seu
espinhozinho no sapato, seu calinho, né? A sua probleminha particular, cada um, como a gente diz sempre, tem a sua lágrima secreta, mas a gente tem tanto amparo, a gente tem tanta ajuda, e Exu vem nos mostrar isso, vem nos ensinar a gente caminhar, a gente botar o nosso equilíbrio, a gente ter ânimo, ter motivação, ter entusiasmo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, você alinhar objetivos, alinhar sonhos, desejar os teus sonhos, desejar a conquista. E aí por isso que muitas pessoas ligam Exu ao dinheiro, à prata, à moeda, à prosperidade, porque Exu nos ensina a não ser escravo do dinheiro, e sim a conquistar, né? Mas ele logo nos ensina que a grande prosperidade, a grande riqueza, onde tem uma pessoa próspera, onde tem uma pessoa que tem ali na tua energia, no teu campo vibratório, prosperidade, você vai encontrar Exu. Exu não é a reclamação, Exu é ação, é enfrentar toda a sua diversidade, né? Diante das dores, diante dos problemas que você passa nesse momento, você está com o seu ente familiar num hospital, não sabe o que fazer, e é um momento que você fica todo indefeso, você não tem o que fazer, né? Você está diante de um quadro clínico ali, que os profissionais já diagnosticaram, e tudo o que pode ser feito está sendo feito. Um pai, uma mãe, quando tem um filho com dor, sabe bem o que significa isso. Exu nos ensina a viver, a vivenciar a vida. Diante dos problemas você tem duas opções: ou ficar lamentando, reclamando, porque essa é uma tendência nossa humana, né? De sempre colocar a derrota, a culpa no ombro do outro, o meu fracasso. Exu nos ensina a reconhecer os nossos defeitos, a reconhecer os nossos fracassos. O que você faz diante de um espelho? Você se corrige, você arruma o cabelo, né? Eu sou filho de Exu, então eu chego aqui, quero arrumar o cabelinho, quero movimentar isso, estou inquieto com a camiseta que eu coloquei não ficou certa, a guia que está fora de lugar. Diante de um espelho a gente se corrige. Exu nos ensina a reconhecer os nossos erros. Estar com Exu é primeiramente você trazer para o seu ombro a tua responsabilidade. Não dá para fugir dos problemas e não dá para fugir dos seus fracassos. Exu é a verdade, é o momento presente, é aquilo que se vive, é o momento atual. Não é a fotografia que você colocou na sua rede social, que foi lá toda, como que se diz? Toda trabalhada, né? Que colocou lá um Photoshop. É a realidade ao vivo. Exu é o momento presente. E não há como você evoluir sem você enfrentar seus problemas. Não há como você transformar sua vida sem você aprender a colocar nas suas mãos as suas ferramentas, as suas armas que você tem para o seu cotidiano. A melhor maneira para ter sucesso é se aperfeiçoar naquilo que você faz. Para você se tornar um mestre da corimba, né? E aí eu estou aqui diante de um mestre, de um curambeiro, você precisa ter Exu no coração, que é a dedicação, que é a motivação por aquilo que você faz, que é a ação, que é o amor, né? E aí todo mundo confunde prosperidade, dinheiro, ambição, né? Ter posses. Exu não é trono, Exu não é reino, Exu é a magia de viver.